Bom dia. No ano de 2000, Christopher Nolan, ele lançou o seu segundo longa-metragem. Christopher Nolan, conhecido por vários projetos nos nossos dias, naquele momento, iniciando a sua carreira, ele aposta em uma história inusitada e ele decide contar no seu longa-metragem a história de um homem que tem um tipo específico de amnésia chamada até pegar o nome certinho para vocês aqui, a anterrógrada. Ele tem um tipo de amnésia que não permite que ele acumule novas lembranças. Ele não consegue guardar nada novo. Então, para ele que não consegue guardar nada novo, ele precisa encharcar sua memória com informações para ele saber quem ele é. E ele precisa saber quem ele é e o que ele tem que fazer. E para conseguir fazer isso, ele tira fotos e escreve e deixa recados. Numa Polaroid, ele já imprime na hora as fotos que ele tira e ele escreve, porque aquilo que ele acabou de acontecer naquele momento, no dia seguinte, ele não vai mais lembrar, e ele precisa ser relembrado por suas próprias anotações. Só que a história conta a história desse homem com amnésia, e ele não somente tem uma amnésia, na história ele está procurando entender o que aconteceu com a morte da sua esposa. E com a morte da sua esposa, ele tenta investigar quais são as razões. E o filme chamado, em português, Amnésia, mais conhecido como Memento, o nome pelo qual ele ficou famoso, ele é construído da seguinte maneira. O filme conta a história de trás para frente, dos períodos em que nós precisamos entender o que acontece na primeira cena, de trás para frente. E as cenas preto e branco vêm contando de maneira progressiva o que aconteceu no passado, até que no final do filme, o começo da história, que leva ao fim que nós vimos no começo, eles se encontram. De uma maneira genial, a história narra a dor e o sofrimento de alguém que precisa ser relembrado o tempo todo de quem ele é e o que ele está fazendo. Todos os dias ele acorda, vai até o espelho sem camisa e ele tatua em si mesmo várias informações sobre quem ele é, quem que ele tem que entrevistar. Várias das suas fotos têm nomes e ele encharca todos os dias a sua memória com os fatos e os dados do crime que ele pretende investigar. Essa amnésia específica que não permite formar memórias exigia que ele tivesse esse tipo de conduta. E se você quiser ver esse filme para entender o que acontece na história, eu recomendo. Não é um filme sensacional. Mas é muito interessante. Porque ele descreve um tipo de deficiência que nós vemos que o nosso autor de Eclesiastes tem. O autor de Eclesiastes ele tem um tipo diferente de amnésia. Ao invés de ter uma amnésia que não permite formar novas memórias, a amnésia do nosso autor é uma amnésia de memórias que não foram formadas. Por passar uma vida toda em busca dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades e dos seus próprios sonhos, ele não forma com o Senhor memórias que sejam convenientes e importantes para ele. Ele não tem na sua memória nada que pudesse encharcar a sua memória para descrever a sua própria vida com o Senhor. E ele não tem as memórias não é porque ele era incapaz de produzi-las, é porque ele foi incapaz de fazê-las durante a sua vida. Ele estava ocupado demais para cultivar memórias com o Senhor. Ele estava ocupado demais para investir sua vida e investir em cultivar memórias com Deus. É por isso que por todo o livro nós encontramos Deus tão poucas vezes sendo mencionado. Por isso que no decorrer de todo o livro ele descreve as suas dores e os seus sofrimentos como alguém que vê o que acontece debaixo do sol, o sofrimento, o caos e todos os problemas da vida, mas são raras as vezes que ele para voltar os olhos para o Senhor. Mas agora no final do livro, ele vai mostrar para nós qual é a causa principal de todo o seu sofrimento. Qual é a causa fundamental para toda a sua frustração? Ele chama isso de amnésia espiritual. Ele não cultivou com o Senhor memórias no decorrer da sua vida. De tão ocupado, de tão focado nos seus próprios projetos, ele não cultivou memórias com o Senhor.
Se você voltar para o livro de Eclesiastes e procurar notas sobre a memória, você vai perceber que, via de regra, ele apresenta dados negativos. Ele diz que nós vamos passar pela vida e nós vamos esquecer muito do que acontece. Grande parte daquilo que acontece na nossa vida nós não vamos nos lembrar. Grande parte daquilo que nós vamos experimentar na nossa vida, no final da nossa vida, nós não vamos lembrar, porque a nossa memória é falha. São muitas as coisas que acontecem com a gente. Os eventos importantes talvez a gente se lembre, mas mesmo os momentos importantes, nós temos apenas dados fragmentados na nossa memória, que estão lá pela importância que tiveram. Uma das frustrações que ele fala é que não somente nós não vamos lembrar muito da vida, como nós mesmos seremos esquecidos. Nós não seremos lembrados daqui a alguns anos, ou alguns anos após a nossa partida. Ninguém vai lembrar quem nós somos, ninguém vai saber qual foi a nossa experiência de vida que aconteceu. A memória das outras pessoas é falha sobre quem nós somos. A memória está cheia, ela tem muitos defeitos, elas têm muitas lacunas. Mas tem uma coisa que ele fala que a gente não pode esquecer, que nós vimos na semana passada. Ele diz, lembra que vão existir muitos dias difíceis. E isso ele lembra porque ele viveu muitos dias difíceis. Ele experimentou dificuldades e dores na sua vida e ele pode dizer, a vida é marcada por dor e sofrimento. Lembra, você vai ter muito sofrimento. Mas quando nós chegamos no capítulo 12, no versículo 1, nós vemos o seu problema. Nós identificamos o lugar onde ele falhou. E o texto diz o seguinte, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos no quais você dirá, não tive neles prazer nenhum. Versículo 2, antes que se escureçam o sol. Versículo 6, antes que se rompa o fio de prata. Antes e não depois. Ele olha no final da sua vida, como alguém que já viveu muitas dores e sofrimentos, que tem o seu coração marcado pelo sofrimento que ele passou. Ele diz, quando você for jovem, lembra do seu Criador. E ele diz, não amanhã, antes dos problemas, antes das coisas ficarem ruins, antes da vida acabar, antes da força acabar. É nesse momento que nós temos que dedicar o nosso coração. Porque senão você vai ter uma vida de amnésia espiritual e você não vai ter nada para se lembrar no final da sua vida sobre o que Deus fez em você e através de você. O grande problema do nosso autor é que ele passou uma vida longe do Senhor e ele não cultivou com o Senhor memórias que fossem significativas. O caos, a dor, o sofrimento foram muito mais marcantes na sua memória do que a presença do Deus que cuida no caos, na dor e no sofrimento. O alerta que ele tem para dar para cada um de nós é que uma vida longe do Senhor não nos permite cultivar memórias com Ele. E quando nós não cultivamos memória com o nosso Senhor e nós sofremos dessa ausência da marca dEle na nossa vida, nós vamos olhar para esse mundo, nós vamos olhar para a nossa história e nós certamente teremos muitas coisas ruins para contar sobre ela. Ao invés de contar a história do Deus que cuida, a história do Deus que protege, a história do Deus que nos auxilia, nós vamos contar as histórias das nossas dores e sofrimentos, que é exatamente o que o nosso autor fez por todo o livro. Ele contou a história do seu sofrimento, porque é isso que a sua memória tem. É por isso que quando nós lemos Eclesiastes, nós precisamos nos lembrar que esse é um autor que em grande parte nos ensina aquilo que nós devemos não fazer. Ele nos ensina um modelo de vida que não é o modelo de vida que nós queremos. Nós estamos olhando para alguém no final da vida arrependido, dizendo, não faça o que eu fiz. Porque ele sofreu dessa amnésia e ele não se lembrou do Senhor. Se você voltar para as Escrituras e investigar, você vai perceber a importância da memória. Se você olhar para a Escritura, você vai perceber que a Escritura aponta para a importância da memória como algo fundamental para a vida, especialmente da comunidade da fé.
o verbo lembrar, o desenvolver memória, ele tem, no maior número de vezes, tem Deus como objeto. Lembra de Deus, lembra de Deus, lembra de Deus. Eles se lembraram de Deus, eles se lembraram de Deus. Vez após vez a Escritura vai dizendo, no meio do caos, eles lembraram de Deus. Em alguns lugares vai dizer ainda, eles lembram das obras de Deus, aquilo que Deus faz. Eles lembram da lei de Deus e da palavra de Deus. Mas quantas e quantas vezes nós ouvimos os salmistas dizendo, lembrem dos feitos do Senhor. Lembra aquilo que o Senhor fez. Lembra aquilo que o Senhor produziu. Lembra das tuas obras. Porque a memória é muito importante. A memória cultivada no Senhor é muito importante. Nós sabemos o valor da memória. E nós dizemos, especialmente nós que temos filhos, nós queremos cultivar memórias com os nossos filhos. O nosso Deus quer cultivar memórias conosco também. O nosso Deus quer viver e conviver com a gente, para que nós possamos dizer no fim da vida, que nós vamos contar a história de Deus através do nosso sofrimento, das nossas dores e das nossas dificuldades. E não a minha história de dor, sofrimento e dificuldade. Grande mal do autor de Eclesiastes é que ele não lembrou do Senhor. É por isso que no final do livro, quando ele finalmente traz à tona esse conselho tão importante, ele diz, lembra do Criador, e ele oferece 3 razões pelas quais nós precisamos lembrar de Deus na nossa vida. Não somente ele se alinha com o testemunho da Escritura sobre a importância da lei, como ele também se alinha com algo que é fundamentalmente importante para a nossa experiência de vida. E ele nos oferece 3 razões. 3 razões para as quais nós possamos aproveitar o dia de hoje e fazer memórias, e cultivar memórias com o nosso Senhor. A primeira razão pela qual nós devemos cultivar memórias com o Senhor, a primeira razão é que a juventude é passageira. Na juventude, nós temos a impressão de que a vida dura para sempre, e de que nós sempre teremos a mesma quantidade de tempo e de energia para fazer o que a gente quiser. E a gente sempre acredita que o dia de buscar as coisas do Senhor é depois. Depois eu faço isso. Eu tenho muito trabalho agora, eu tenho faculdade para resolver, eu tenho festas para ir, eu tenho compromissos com os amigos, depois eu cuido das coisas do Senhor. Mas observe que o autor ele está dizendo, nós buscamos o Senhor antes dessas coisas. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 11 de Eclesiastes, o versículo 9, ele diz, alegre-te na tua juventude. Existe uma felicidade nessa juventude, existe um recrear-se no Senhor. E ele escreve isso para pessoas a quem ele já tinha dito, com os olhos fitos no Senhor, aproveita a sua vida. A juventude de fato é um momento de felicidade e alegria. A vida de fato é mais cheia de vida nesse período da sua vida. Mas lembra também que essa juventude é passageira. No versículo 10 ele diz, a juventude e a primavera da vida são vaidade. A expressão primavera da vida na minha versão, ela é traduzida de diferentes maneiras. Em hebraico ele diz os cabelos pretos. Os cabelos pretos passam. Tem Ingressim 2000, mas não funciona direito. Os cabelos pretos passam. Daqui a alguns dias nós vamos olhar e todos nós teremos cabelos mais branquinhos. Porque essa é a ordem da vida. Nós todos veremos a vida passar diante de nós. Não importa se os brancos começam só na sua barba. Nós vamos ver os dias do cabelo branco chegar. Porque a juventude é passageira. A juventude é efêmera. A energia acaba, o tempo acaba. E é por isso que ele diz, versículo 12, capítulo 12, versículo 1, ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Quando que nós temos que cultivar a memória com o Senhor? Hoje. É agora. Você fala, não, mas eu já estou um pouquinho à frente da juventude. Não tem problema, é agora.
Agora é o momento de cultivar experiências com o Senhor, de cultivar com o Senhor memórias. A juventude, ela tem um período de não... Na juventude, ela não nos permite lidar com sabedoria, com o tempo e a energia que nós temos. Por isso que é agora que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. É por isso que é agora que nós temos que focar nele primeiro. Porque se nós não fizermos do nosso Senhor a prioridade na nossa vida, nesse período de vida, no futuro vai ficar muito mais difícil. Quantas e quantas histórias nós conhecemos de pessoas que caminham longe do Senhor na sua velhice e nem percebem que o fizeram quando eram novinhos, quando ignoraram o testemunho e o incentivo dos seus pais, quando ignoraram aquilo que a igreja ensinava, quando ignoravam aquilo que a comunidade tinha para oferecer, e aos poucos caminharam lentamente para uma vida fora do Senhor, e no final das suas vidas se lembram: não cultivei com o Senhor memória nenhuma, não tenho histórias do Senhor para contar para os meus filhos, não tenho história de Deus para contar para os meus netos. Eu só tenho a história dos outros, eu só tenho as historinhas da Escritura, eu não tenho nada na minha vida. Se você voltar para as Escrituras, você vai perceber que a transmissão da fé acontecia quando essas memórias eram cultivadas com os filhos. Quando pais dividiam com seus filhos aquilo que Deus fez. E quando os pais contam para os seus filhos aquilo que Deus fez na vida deles. Quando os pais falham em contar suas experiências e suas memórias com o Senhor, eles falham em produzir filhos que queiram cultivar memórias com o Senhor. E à medida que eles mesmos caminham distantes, eles produzem filhos que caminham distantes. Por isso que o tempo de cultivar memória com o Senhor é hoje. O tempo de cultivar vida e experiência com o Senhor é agora. Talvez você diga: eu sou muito jovem. Excelente! Melhor ainda. Essa é a hora de cultivar. Hoje é o dia de cultivar. Esse é o momento de cultivar. Aproveite o dia de hoje. Crie memórias com o Senhor hoje, porque a juventude vai passar. Vai passar. A segunda razão pela qual nós devemos cultivar memórias com o Senhor, diz o autor de Eclesiastes, é que a morte é inevitável. Eu não sei se você já parou para ler os versículos 2 a 7 do capítulo 12, mas essa é uma poesia que descreve a morte. Ele tenta de um modo, depois de tanto criticar a morte, depois de tanto manifestar o seu ódio à morte, ele faz um ode à morte. Ele vai escrever um poema do que significa ficar velho e morrer. Eu vou ler esse poema para vocês. Você deve lembrar do seu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os dias que são maus. Quais são os dias maus aqui? São os dias do terror, do pecado? Não. Para o autor, os dias maus chama-se velhice. Ele diz o seguinte: e cheguem anos nos quais você vai dizer: eu não tive prazer nenhum. Passou a vida inteira e no final não teve prazer. Ele vai descrever quando que é esse dia mau. Olha as palavras do autor. Antes que se escureça o sol e as estrelas do esplendor da tua vida tornem a vir nuvens depois do goceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens que eram fortes e as tuas pernas, e cessarem os teus moedores na boca por serem poucos. Bem bonito de dizer banguela. E se escurecerem os teus olhos na janela, os teus lábios e a porta da rua serão fechadas. No dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantarem as vozes das aves, ou seja, acordar com as galinhas, e todas as harmonias da música já te diminuírem. Quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como florescer da moreira, com um gafanhoto, e perder o apetite, porque vais à casa eterna, onde os pranteadores andam rodeando pela praça. Esse é tua rota fúnebre, as pessoas chorando em volta do teu caixão. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace
o copo de ouro, se quebre o cântaro à fonte, e se desfaleça a roda junto ao poço, e volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele está falando, quando a gente vai ficando velho, os braços ficam fracos, as pernas ficam fracas, os dentes ficam poucos, a voz fica fraca, o ouvido fica surdo, a vista fica difícil. E eu não sei, mas eu lia isso essa semana algumas vezes e eu tive que escrever, Pai, eu estou lendo a descrição do Senhor aqui. Eu me lembrei o tempo inteiro do Senhor, cego, surdo, sem dente, é basicamente uma descrição do meu Pai. Porque essa é a direção da vida. Há muitos e muitos anos, a vida acontece nesse ciclo. Nós nascemos, nós crescemos e nós vamos envelhecer. Sem dentista e cirurgia plástica, sem cirurgia de cataratas, todos nós estamos nesse caminho. Alguns de vocês incomodados com o que eu estou falando já desligaram o aparelho de audição. Mas não sou eu que estou falando, é o autor das Escrituras lembrando, a nossa vida é assim. Por que nós cultivamos memória com o Senhor hoje? Porque no futuro vai ser mais difícil. Os braços serão fracos, as pernas serão fracas. Nós vamos ter menos energia, menos disposição. Um dia, ler vai ser mais difícil para nós. Ouvir vai ser mais cansativo para nós. Como é que nós vamos falar para as pessoas do amor de Deus quando nos faltam voz, nos faltam palavras? Nós cultivamos memória com o Senhor, porque como diz o autor, a morte é inevitável. Olha como ele descreve a morte no versículo 5, no final do versículo 5, você vai à casa eterna e os pranteadores vão rodeando pela praça. Nos dias do autor, o enterro, o período de levar o corpo do indivíduo até o lugar onde ele seria enterrado, era uma procissão de choro e dor. E ali naquele ambiente eles cantavam ao Senhor. Ali naquele lugar eles celebravam e relembravam a vida daquele indivíduo. Mas até aqui, nós não sabemos de ninguém, exceto o nosso Senhor, que não tenha experimentado a morte nesses termos, de ir e ficar. Nós vamos chegar lá. Um dia a vida vai acabar. E quando é que nós vamos investir tempo com o Senhor? Quando é que nós vamos cultivar memórias com o nosso Senhor? Hoje. Nós temos que fazer isso, diz o autor, nós temos que lembrar do nosso Criador antes dessas coisas. Até porque depois da morte não faz o menor sentido. A experiência que nós cultivamos e as memórias que nós cultivamos tem que ser agora. Ele nem está dizendo que a velhice é um lugar onde você não possa fazer isso. Ele só está dizendo que é melhor que você cultive antes, para que a sua velhice seja marcada pela presença do Senhor. Para que os seus últimos dias, quando faltarem as forças, quando a visão e o ouvido estiverem ruim, sejam as memórias cultivadas com o Senhor, o modelo da tua conversa, sejam inspiradoras dos seus relacionamentos, porque naqueles dias mais difíceis, são essas as histórias que nós queremos contar para os nossos netos. São essas as histórias que nós queremos contar para os nossos filhos. E se o Senhor nos permitir, bisnetos e assim para frente. Mas lá no final nós vamos precisar das memórias que nós cultivamos com o Senhor, que começaram a ser construídas hoje. Memórias que são cultivadas agora. Por isso aproveita o dia. Crie memórias com o Senhor hoje. Porque a morte é inevitável. A morte é inevitável. Mas por fim ele dá uma terceira razão. Existe uma terceira razão pela qual o nosso autor apresenta para nós a importância de cultivar memórias com o Senhor hoje. A terceira razão é que o juízo é iminente. Não somente a juventude passa, não somente a morte nos alcança,
Mas existe um juízo que virá sem falta. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 11, você vai perceber que em alguns momentos, sutilmente o autor aponta na direção do juízo. No versículo 9 ele diz o seguinte: jovem, alegra na tua juventude, recreia o teu coração, faça o que satisfaz os teus olhos. Mas no final ele diz: de todas essas coisas, o Senhor te pedirá conta. De todas essas coisas, o Senhor vai te pedir conta. Um dia nós vamos estar diante do Senhor e vamos ter que dizer para Ele o que nós fizemos com o dom da vida que Ele nos deu, com o tempo que Ele nos deu, com a juventude que Ele nos deu. E nós vamos ter que dizer para Ele: Senhor, eu passei a vida toda focada em fazer o que eu tinha que fazer. Eu queria que meus filhos tivessem uma boa escola, eu queria que meus filhos tivessem uma boa educação, eu queria que eles tivessem uma boa casa, um bom plano de saúde. Eu trabalhei como louco, mas eu não lembrei do Senhor. Eu não usei o meu tempo para o Senhor. Eu não cultivei relacionamento com o Senhor. E hoje os meus filhos são profundamente bem educados, mas não conhecem a Tua palavra. Como é que nós vamos chegar diante de Deus e contar essa história? Como é que nós vamos olhar para o Senhor e dizer: muito obrigado pela vida, eu desperdicei? Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos cultivar a memória com o Senhor, porque o juízo é iminente. Um dia nós vamos estar diante dEle. E se você prestar atenção em como esse livro acaba, você percebe que esse livro acaba exatamente com a descrição do juízo, o capítulo 12, o versículo 14. Observe o que Deus vai fazer. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aquilo que você fez e ninguém viu, o Senhor viu, e Ele vai perguntar: o que é que você fez? Imagina ter que prestar contas para o Senhor de como foi a sua vida. Nós devemos cultivar memórias com o Senhor por causa disso. Um dia nós vamos estar diante dEle. E se você ler o poema da morte, do autor de Eclesiastes, você vai perceber que a morte e o juízo se encontram nessa poesia. Em vários lugares nessa poesia, ele descreve a morte em tons que são quase escatológicos, que apontam para o final. Observe no versículo 2, ele fala sobre escurecer o sol. Quando o dia do Senhor é apresentado na Escritura, ele diz: serão dias de trevas, o sol vai perder o seu brilho. Quando o autor diz, no versículo, quando temerem os guardas da casa, situação de terror, de pavor, quando falhar a proteção, quando os homens fortes forem abatidos no meio de um dia de terror, as pessoas vivem sem esperança, existe uma redução das pessoas, porque são poucas as pessoas que sobram, as portas estão fechadas com medo, encerram-se as celebrações, os pássaros cantam desolados, e ele fala: você está indo para a casa eterna. Todas as descrições da morte apresentadas aqui, elas se entretecem com um lembrete: o dia do Senhor é um dia de juízo. No dia, como ele diz no versículo 3, em que todas essas coisas acontecerem, é a mesma expressão que os profetas usam para descrever o dia em que Deus virá estabelecer o seu juízo. Em outras palavras, ele não diz somente que a velhice e a morte são ruins, ele diz que o mundo no seu estado que está chegará em um momento em que ele vai estar diante do Senhor. E aquela ideia que o autor tinha no começo, de que o mundo é cíclico, de que não tem nada novo e que as coisas duram para sempre, ele diz no final: isso não é verdade. Existe um fim, existe um juízo, uma prestação de contas, existe um dia em que o Senhor virá e fará conhecida a sua presença, e Ele vai estabelecer o juízo. Não só nós estamos caminhando em direção à morte, nós estamos caminhando do dia em que nós estaremos diante do Senhor, porque nós estamos indo à casa eterna. Esse é o único lugar em todo o Antigo Testamento em que a experiência da vida com Deus após a morte é descrito como uma casa que dura para sempre. Você está indo para a casa eterna. E lá nós vamos prestar contas para o nosso Senhor.
lá nós vamos prestar contas para o nosso Senhor. Por que é que nós cultivamos memória com o Senhor hoje? Porque um dia nós estaremos diante dEle. A juventude vai passar, a morte vai chegar, o juízo também. Por isso aproveita o dia de hoje. Crie memórias com o Senhor hoje. Porque o juízo diante de Deus é inevitável. O juízo diante de Deus ele é iminente. Ele vai chegar a qualquer momento. Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes com essa perspectiva, nós finalmente entendemos tantas das dores desse autor. Ele é alguém que viveu uma vida enfraquecida. No que se refere à vitalidade, uma vida anêmica. No que se refere à memória, uma vida de amnésia, completa falta de memória do próprio Senhor. Por isso que o conselho dele é: cultivem memórias com o Senhor hoje. Mas se nós pudéssemos pensar em como vencer essa amnésia espiritual, o que nós diríamos? Como é que nós poderíamos cultivar hoje memória com o Senhor? Se nós pudéssemos voltar os olhos para a Escritura e responder a pergunta: como é que eu não cometo esse equívoco que esse autor cometeu? Como é que eu evito o problema que esse homem enfrentou? E ao invés de viver uma vida de amnésia espiritual, como é que eu cultivo memórias com o Senhor? Para terminar essa mensagem, eu gostaria de dar 3 conselhos para vocês. Para você cultivar memória com o Senhor na sua vida. Em primeiro lugar, a tua vida de devoção pessoal é um lugar onde memórias com o Senhor são produzidas. Escritura e oração, sozinho em casa. Isso significa cultivar memórias com o Senhor. Abrir as Escrituras, ouvir o que Ele tem a dizer e agradecer o Senhor pelo que Ele falou. E de ter uma vida constantemente transformada pela verdade da Escritura. De alguém que prefere o tempo com o Senhor e a palavra do Senhor antes de todas as outras coisas. Devoção. Por isso eu pergunto para você: como está a tua devoção? Como está o teu tempo com o Senhor? Você tem tido tempo com o Senhor e com a Escritura? Você tem lido a Escritura? Você tem orado? Você de fato tem refletido no que Ele tem a ensinar? Tem deixado com que esse texto faça parte da tua vida? Porque o salmista diz que quanto melhor nós memorizarmos esse texto, melhor será a nossa vida com ele. Ele diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu memorizo essa palavra e cultivo memórias com o Senhor, eu evito o pecado, eu evito as tentações do pecado. Como cultivar memórias com o Senhor? Memorize as Escrituras. Tenha tempo com o Senhor e as Escrituras. Leia essa palavra na sua casa, seja devoto a ela, a sua casa. Leia e ore ao Senhor o que ela ensina. E assim você vai cultivar memórias com o Senhor. E algum dia você vai poder dizer para os teus filhos: o Senhor mudou minha vida quando eu resolvi priorizar a palavra dEle na minha vida. Embora eu tenha brincado com meu pai, que está ficando velho, eu não tenho memórias do meu pai sem vê-lo cedo pela manhã lendo as Escrituras. Meu pai acordava e lia as Escrituras. Isso tem o poder de transformar a vida de crianças dentro de casa. As memórias que ele dividiu comigo, as histórias que ele me contou, as experiências com Deus. Que são princípios e valores que hoje eu anseio ter com os meus filhos. Gostaria muito de ver meus filhos sendo criados em um ambiente onde a Escritura é valorizada, as experiências com Deus são valorizadas e as memórias são construídas com Deus. Por isso, se você quer uma dica para vencer a amnésia espiritual, gaste tempo com a Escritura. Devoção começa em casa. Mas eu daria uma segunda dica para você, uma segunda sugestão.
Invista tempo na celebração da comunidade. Aquilo que acontece aqui tem o potencial de transformar a tua vida e as tuas memórias. Não é porque existe alguma coisa especial, porque a pessoa que fala no microfone é abençoada, ou porque as pessoas são grandes músicos que vão deixar você atordoados. Não. Porque na experiência da comunidade, da celebração comunitária, nós falamos com Deus, nós celebramos a Deus, nós cantamos com Deus. E se você olhar para o Antigo Testamento, eram as celebrações que formavam a memória do povo. O cristão que acredita que consegue levar uma vida séria com o Senhor, sem a participação na celebração comunitária, ele não entendeu o que significa a vida da fé. Porque são aqui que as memórias são formadas em família. É aqui que a comunidade aprende um com o outro e vive um com o outro. É aqui que a adoração comunitária acontece, que a comunhão dos santos acontece. Pelo menos é a partir daqui que a comunhão acontece. Não existe cristianismo solitário, não existe vida cristã sozinho em casa, não existe vida cristã uma vez por mês na igreja. Isso aqui não é terapia comunitária. Isso aqui não é para você vir no dia que você está bem. Isso aqui não é recreação para você vir no dia que sobra. Ah, deu tempo esse domingo, eu vou na igreja. É aqui que nós cultivamos memória com o Senhor. E são as memórias que nós cultivamos aqui que nós levamos para casa. São essas as memórias que no final da vida nós vamos olhar para trás e vamos dizer, graças a Deus, estivemos lá, vivemos com o Senhor lá, fomos transformados lá. Essa vida de apatia espiritual que a comunidade serve para qualquer coisa, menos para cultivar memórias com o Senhor. Isso não é vida cristã. Quer vencer a amnésia espiritual? Venha celebrar o Senhor. Venha viver em comunhão com seus irmãos. Celebre a Cristo Jesus em comunidade. Cultue em comunidade. Vá para grupos pequenos. Vai se relacionar. Criar memórias com seus irmãos. Ouvir as experiências que eles têm. Mas eu posso dar um terceiro conselho. Quer cultivar memórias com o Senhor? Resolva fazer o que Ele manda você fazer. Resolva viver a missão para a qual Ele te chamou. Abra tua boca no trabalho e permita que Deus use sua vida na vida das outras pessoas. E aí você vai ver memórias sendo construídas. Qual foi a última vez que alguém chegou a Cristo Jesus por teu intermédio? Porque nós não esquecemos essas coisas. Quando nós testemunhamos do Evangelho para alguém e essa pessoa chega a Cristo Jesus, nós nunca mais esquecemos esse dia. Porque ali nós vemos a manifestação mais palpável de Deus, usando a nossa vida. E quando nós vemos o Senhor usar a nossa vida, nós não esquecemos o que Ele faz. Quantas e quantas vezes tive chance de falar de Jesus, eu lembro os lugares onde eu estava, onde as pessoas se converteram. Eu lembro as histórias que eles contaram, as lágrimas. Porque nós não esquecemos quando Deus usa a nossa vida na vida de alguém. Decida fazer o que Ele mandou você fazer e você vai ver você cultivar memórias com Ele. Como é que nós vencemos a amnésia espiritual? Devoção pessoal, celebração comunitária e missão de Cristo Jesus. Coloque essas três coisas na sua vida e você vai ter histórias para contar o resto da vida daquilo que Deus fez na sua vida. E se você quiser um exemplo dessa comunidade, permita-me dar um. Na nossa comunidade nós temos pessoas com diferentes dons, diferentes vocações. E à medida que nós andamos juntos e convivemos juntos, nós percebemos os dons dessas pessoas. Tem uma pessoa nessa comunidade que toda vez que eu paro para conversar, ela tem uma história de alguém sobre quem ela falou de Cristo Jesus. E naquela semana é uma pessoa diferente, na próxima semana é uma outra pessoa. No grupo pequeno dela, o pessoal fala assim, o que é que você vai aqui? Para quem que você falou de Jesus essa semana? Já virou brincadeira. A Laura é uma pessoa assim na nossa comunidade. E é impressionante o modo como Deus usa a vida dela
porque ela decidiu abrir a boca e falar de Jesus. Como as pessoas são impelidas a ouvir a mensagem do Evangelho, porque ela aprendeu a abrir a boca. Criar e cultivar experiências com o Senhor, cultivar memórias com o Senhor, não é para quando nós ficarmos velhos. Não é coisa de elite espiritual. É para eu e você. Gente normal. Por isso aproveite o dia de hoje e cultive memórias com o Senhor. O alerta de Eclesiastes é que a juventude passa, a morte chega e o juízo está às portas. Mas se nós quisermos cultivar então essas memórias, nós vamos ter devoção, celebração e vamos viver a nossa missão. É esse o nosso chamado, é esse o nosso lugar. É assim que nós vencemos a amnésia espiritual. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.